Salve, salve investidores! Estamos ao vivo aqui mostrando o fluxo dos big players. E esse trade a gente conseguiu transmitir ao vivo, hein? Quem pegou esse trade, hein? Gatilho de venda acionado no Infut. Chegando no alvo da operação. O Infut em relação à sua abertura está tendo uma queda de 2.165 pontos. E o dólar em relação à sua abertura, 42 pontos de movimentação. O dólar acionou o gatilho para compra, também chegando no alvo da operação. Inclusive chegando no máximo projetado para o dia, né? Deixa eu já zerar minha posição aqui, depois eu vou mostrar os gráficos para vocês. Então vamos lá. Só um instante, pessoal. Belo de um trade, hein? Então vamos dar uma geral. Então o Infut acionou o trade na venda, o Dolfut acionou o trade na compra, o FSB Delta Vol mostrando venda forte no Infut, 2.45, lembrando que acima de 1.50 é considerado forte, então aqui está 2.44 agora, venda forte. Enfim, e o dólar também, ó, 3.11, 3.11 não, desculpa. O dólar 0.86, né, agora está acumulando. 3.11 está o DI 1F31. Compra forte também nos DIs. Em relação ao Infut, gatilho de venda acionado. O fluxo negativo, ou seja, os big players vendendo. E o preço em queda. Então aqui o nosso FSB Triforce Index, que vai validar o nosso trade também com essas três forças, né? Ou seja, o gatilho de venda acionado, volatilidade, você tem preço em queda, você tem o fluxo vendedor e a volatilidade que foi acionada através do gatilho da nossa análise quant em os forte indício, né, de que o mercado vai continuar em queda. E aqui no nosso radar ele mostra, né, quando esses três dados convergem na mesma direção, a forte atuação dos big players, né? Então aqui eu tenho preço, fluxo e volatilidade. E no dólar a mesma coisa, né? Só que agora o fluxo começou a virar vendedor, antes estava comprador. À medida que chegou no alvo, enfim, ele já andou mais de 40 pontos, né? E agora o fluxo ficou negativo, né? Mas até então também estava com o fluxo de compra, preço no positivo, gatilho de compra acionado e o fluxo também estava positivo. Agora ele está negativo, então de olho também nessa virada de mão por parte dos big players, né? O Infut no quadrante fraco e o Dolfut ele estava no quadrante forte, né? Agora ele já está indo para o enfraquecendo, né? Então de olho também nesse movimento que os grandes players estão fazendo com toda essa alta, né? O mercado já está esticado, enfim. É o momento agora de quem estava na compra começar a entrar na venda, né? Vou mostrar o gráfico aqui para vocês. Aí fica mais fácil contextualizar todo esse cenário com o gráfico do dólar e do índice. Então vamos lá. O gatilho de compra foi acionado. Antes ele acionou a venda, né? Chegou no alvo da operação, passou do alvo. Logo de manhã eu falei, é recomendado a saída da operação. Depois ele veio testar a venda. O preço fechou acima dos 5.361, então ele perdeu a volatilidade para queda. Não só perdeu a volatilidade para queda, como também rompeu a média de 9,50 e veio aqui buscar o gatilho de compra. Lembra que eu falei, ver o que o preço está fazendo próximo às regiões do gatilho. E aqui ele acabou acionando a compra. Fechamento acima do gatilho de compra. Então acaba acionando uma operação na compra. E essa operação não teve nenhum stop. Interessante, né?
Depois que a compra foi acionada, o dólar anda, chega no alvo da operação e passa do alvo da operação, chegando no máximo projetado para o dia, né? E vindo buscar aqui a média de 400, né? Um belo de um trade. Vamos dar uma olhada no Infut. O Infut acionou o gatilho de compra, chegou no alvo, passou do alvo, mas depois enfraqueceu o movimento, fechou abaixo da média de 50 e depois ele perdeu a volatilidade para compra, né? Então aqui já foi o stop da operação para quem entrou na ponta compradora. Perdeu a volatilidade, veio testar o fechamento anterior, perdeu o fechamento anterior, perdeu a média de 50, de 9, operando abaixo dela. Você vê que ele recusa ficar, né? Deixando o pavio aqui próximo, a média de 9, a média de 9 apontando para baixo, enfim. Ele acumulando preço na região da venda até acionar a venda. Acionou a venda, chegou no alvo, veio buscar a média de 400, perdeu a média de 400 e vindo buscar o mínimo projetado para o dia e até abaixo dele. Então ele vem mostrando muita força na queda, né? Uma queda de 1,22 no dia de hoje. Enfim, uma operação de hedge, compra no dólar e venda no índice. E transmitimos ao vivo aqui com o nosso FSB Flow Index. Voltando para o gráfico. Então vamos lá, recapitulando. Olhando o FSB Flow Index, o fluxo de venda, tanto no dólar quanto no índice agora, atualizando, né? E o dólar subindo, mas o fluxo agora para o dólar virou vendedor. Então é uma desova, né, de toda essa alta. Já andou mais de 45 pontos, enfim. É o momento agora de procurar por saídas, né? O dólar está esticado, enfim. Momento de realização dos comprados. Então, Big Player vendendo atualmente o dólar e o índice também. Gatilho foi acionado. Gatilho de venda no Infut, chegando no alvo da operação. O dólar acionou o gatilho de compra, também chegando no alvo. Em relação à sua abertura, uma queda aí de 2.335 pontos o índice. E o dólar, uma alta de 47 pontos por enquanto. O FSB Delta Vol, que mede a volatilidade nos níveis mais altos. Então venda forte no Infut, 2,43. O dólar diminuiu, estava no nível maior agora para compra. Agora ele está em fase de acumulação, 0,53. Aqui é só monitorar, né? Enfim, os DIs que estão fortes na compra. Inclusive o 31, o 30, o 29. E o Ibovespa também com venda forte, 2,09. Então volatilidade forte também para queda no índice. E no Infut, os três dados convergindo para a mesma direção. Então aqui eu tenho o preço em queda, o fluxo negativo e o gatilho de venda acionado. E a atuação forte dos big players. Isso nos direciona para atuar na ponta vendedora, na mesma mão que o mercado. Então nunca atuar contra o mercado. Então aqui o nosso indicador ele vai sendo mais ou menos um GPS, né, do mercado, né, mostrando como que está esse movimento no dia de hoje. Então é isso, pessoal, esse é um pouco do nosso projeto Trade com Dados. Então os pontos de volatilidade, que são os gatilhos, gatilho de compra, gatilho de venda, do Infut e do Dolfut, eles são identificados através de padrões de movimento de preço. Então, num gráfico de 15 minutos, nós temos esse projeto, onde nós identificamos os pontos de volatilidade. E através desses pontos de volatilidade é a nossa validação para entrada no trade, né? E paralelo a isso, nós monitoramos também o fluxo dos big players, transmitindo tudo isso em tempo real aqui para vocês do canal. Se vocês têm interesse em se tornar membro e receber
o nosso relatório com os principais pontos de volatilidade para o próximo pregão, após o fechamento, entre no nosso grupo do Telegram para maiores informações. Então é isso, eu vou continuar com a transmissão no YouTube. E por enquanto esse é o fluxo do mercado financeiro nos contratos futuros.